E o nosso Roda de Conversa desta terça-feira, que nós estamos recebendo aqui nos estúdios, né, junto com a Alessandra Gonzaga, a gente vai falar de um assunto tão importante, né, a gente fala que a comunicação e a informação, ela nunca é demais. Estamos recebendo aqui a Alessandra Gonzaga, primeiramente. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Maiara. Boa tarde para os nossos queridos ouvintes da Rádio Notícias. Que alegria! Mais uma semana, mais uma terça-feira. Passou rapidinho, Maiara. Passa rápido demais, hein? Meu Deus! E os ouvintes, espero que prestem aí atenção no nosso assunto tão especial, com convidados tão especiais que estão aqui nessa tarde conosco. Sim, a gente não podia encerrar esse mês de agosto sem falar da campanha desse mês, né, Alessandra, que é o Agosto Lilás, que é a prevenção da violência contra a mulher. Um assunto muito importante, acho que nós mulheres aí, né, que somos tão unidas, a gente quer que essa informação, né, que esse assunto chegue a cada mais mulheres, né, que elas possam enfrentar tudo isso sabendo que elas não estão sozinhas, né, Alessandra? Sim, é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E quanto a gente ainda tem que caminhar com relação a esse assunto, não é mesmo, Maiara? Eu tenho um caso prático que eu vivi, então eu sou muito tocada por isso, e de um prestador de serviço que estava aqui, né? É um assunto bem delicado, mas eu acho que nós não vamos citar nomes, mas essa senhora, ela foi assediada, ela não foi violentada, não chegou a ser violentada. Mas a reação masculina foi que não, que a culpa era dela, que ela se insinuou. E aí, naquela época, eu falo, nossa, isso não é um nada, é uma gota no oceano de uma situação tão leve que foi e que me chamou a atenção para um caso que nunca vi de perto, vi essa situação. E como a gente tem que falar desse assunto, Sim. E aí conhecendo a Ingrid, que também é uma das que hoje vai estar aqui fazendo parte, que é uma pessoa que viveu isso na pele, todo o sofrimento, todo o desenrolar, e que aqui em Tatuí nós temos a felicidade de contar com uma rede de apoio muito grande, que é a Justiça Restaurativa, que você vai falar um pouquinho. Sim, nós temos convidados especiais, né, o doutor juiz Marcelo Salmazo, aqui da comarca de Tatuí, ele que é juiz de direito da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal aqui da cidade e é também membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude, que é um órgão ligado à presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, voltado aí à implementação e ao desenvolvimento de políticas públicas também para a infância e a juventude. Boa tarde, doutor Marcelo. Olá, boa tarde Maiara, boa tarde Alessandra. Primeiramente eu gostaria de agradecer muito vocês por estar aqui falando sobre um tema tão relevante, agradecer a vocês, agradecer ao Lucas, a toda a equipe aqui da Rádio Notícias e também gostaria de cumprimentar todas as ouvintes, todos os ouvintes da Rádio Notícias, porque quando cumprimentamos os ouvintes estamos falando com a comunidade e é com a comunidade que nós precisamos falar realmente sobre esse assunto, que é um assunto que diz respeito a toda a comunidade. Com Muito certeza. Obrigada, viu, pela presença aqui hoje. Também estamos recebendo a Regiane Cardoso Oliveira, ela que é facilitadora, né, da Justiça Restaurativa e também supervisora de processos circulares. Seja muito bem-vinda também, Regiane. Eu agradeço demais a presença o convite de vocês terem feito, da gente estar aqui essa tarde. Então, muito obrigada, Maiara, muito obrigada, Alessandra, né, a toda a equipe. Agradecemos também aos ouvintes, né, que vão aí estar nos ouvindo, aprendendo um pouquinho mais, porque a gente sabe que a informação, com certeza, ela vai abrindo caminho, né, e vai diminuindo aí esses gaps que a gente tem e que, infelizmente, acontece por conta, né, de tantas e tantas violências que muitas vezes é por conta das pessoas não terem informação, né? Então, muito obrigada pelo convite e pelo privilégio de estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. E é um assunto, né, Alessandra, que eu acho que, assim, depois da Lei Maria da Penha, quando ela foi, né, começou a valer a Lei Maria da Penha, que é um caso incrível da Maria da Penha, né, que é muito exemplo para todas as mulheres, muita coisa mudou, né, doutor? Sem dúvida. Todo esse assunto, né, ele parte dessa ideia, né, de que nós vivemos, não só no Brasil, né, mas em muitas sociedades pelo mundo, numa sociedade cuja estrutura de convivência ela é pautada pelo individualismo, pelo utilitarismo, pelo consumismo e pela exclusão. Estruturas, né, que acabam formatando a convivência social numa lógica hierárquica, né, de grupos de dominação, pessoas que dominam outras pessoas e aí por uma série de situações. Essa lógica patriarcal também está dentro dessa lógica de dominação, né, que a estrutura de convivência social já vem, né, se embasando nela há alguns séculos. De maneira que é uma estrutura social, portanto, que produz uma série de violências.
né? Não só violências físicas e psíquicas, estas também, né? Mas, para além delas, violências estruturais e violências culturais, né? Quando eu me refiro a violências culturais, né, que é sobre isso que nós estamos falando hoje, são conjuntos de valores que normalizam outras violências, como físicas e psíquicas, com relação a pessoas e grupos de pessoas, né? Por conta de origem, por conta de classe social, por conta de raça, por conta de condição sexual, opção religiosa e por conta do gênero, né? E aí nós entramos neste assunto, né? E a Lei Maria da Penha, ela vem, né, como um marco, digamos assim, um grito da sociedade, né, dizendo, né, que na nossa atual condição como sociedade, no nosso atual estágio, né, de desenvolvimento social, né, e isso, claro, né, muito pela força das mulheres, né, pela força do feminino que cada vez vem crescendo mais, a sociedade está dizendo claramente, olha, não queremos mais. Não queremos mais essa violência contra a mulher. É claro que temos outros movimentos que também buscam dar esse basta com relação a outras violências, com relação a outros grupos de pessoas, em razão de outras situações. Mas hoje nós estamos falando disso, né? E a Lei Maria da Penha é um marco simbólico nesse sentido, de que a sociedade brasileira disse e continua dizendo basta. Né, não queremos mais a violência contra a mulher, a violência de gênero. Nós estamos evoluindo, mas ainda temos muito a evoluir, né? O que diz a Lei da Maria da Penha, né? Que é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita nos termos da lei, em sede policial, que seja, né? Sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Eu acho que Tatuí é uma cidade privilegiada pelo núcleo de justiça restaurativa, né? Eu tive a felicidade de ver isso crescer em Tatuí, com um carinho tão especial que minha mãe tinha, que a prefeita Maria José tinha por essa base do diálogo, e inclusive assim que ela tomou posse em 2017, ela levou imediatamente várias pessoas ao Tribunal de Justiça em São Paulo, no qual eu tive a honra de participar como voluntária, um curto espaço de tempo, mas foi o suficiente para eu me encantar pelo projeto, e só cresceu, né? E eu acho que a base é o diálogo, seria isso? Sem dúvida. Eu acho que antes até de falar sobre isso, é importante nós honrarmos essa passagem, Alessandra. Né, o município de Tatuí, né, sempre foi muito parceiro, né, e a prefeita Maria José, né, ela tinha um olhar, né, e não só um olhar, mas uma atuação, uma essência muito humana, né, então não tinha como, né, ela não se conectar com os princípios e com os valores da justiça restaurativa, e realmente isso aconteceu. Né, nós tínhamos um diálogo, né, e um diálogo político, na essência do que é política, né, que é o diálogo em prol da polis, né, em prol do bem-estar comum, Sim. nesse sentido da construção da justiça restaurativa, e um diálogo que permitiu nós construirmos uma série de ações, uma série de projetos, né, em torno, né, desses princípios e desses valores da justiça restaurativa. Um deles é exatamente esse, né, esse termo de cooperação técnica que foi celebrado entre o município, né, quando a prefeita Maria José, né, ela estava no exercício, né, aqui na Inaugurou a prefeitura. sede aqui na Praça Paulo Setúbal, né? Exato. E destinou esse imóvel. Que foi um motivo de muito orgulho particular. Eu lembro dela que veio o desembargador para inaugurar. Foi a primeira no estado ou uma das primeiras? Uma das primeiras do estado de São Paulo, Sim. né? E ela tinha muito orgulho disso, então eu acho que realmente vale a pena a gente relembrar. Sem dúvida. Relembrar, honrar, né? Porque realmente, assim, não foi só uma atuação profissional, né? Foi uma dedicação pessoal, né? De uma pessoa que sempre teve uma essência humana, uma essência restaurativa. Por deixar registrado aqui, né? Realmente a história. Uhum. Né? E hoje vocês levam isso em frente, e as rodas circulares, elas acontecem sempre, elas acontecem aqui na praça, ou elas aqui no núcleo, aqui na Praça do Museu, elas acontecem no fórum? Eu posso contar um pouquinho de história? Pode contar. sobre como funciona. essa construção. Sim. Bom, a justiça restaurativa, né, ela vai para além de um método de transformação de conflitos, né? Ela tem muitos métodos, dentre eles o círculo de construção de paz. Sim. Mas ela é uma proposta de uma mudança do paradigma de convivência social. Ou seja, né, nós
vencermos, superarmos essa lógica do individualismo, do utilitarismo, do consumismo, da exclusão, que fomentam a competição de todos contra todos, né, e, portanto, fomentam essa guerra de todos contra todos, para nós construirmos uma nova convivência social, né, pautada pelo diálogo, pela tolerância, pelo atendimento de necessidades, reparação de danos, construção de responsabilidades individuais e coletivas, ou seja, uma sociedade cuja convivência seja pautada pela cooperação e pelo cuidado. Né, e, portanto, a justiça restaurativa, né, ela lida diretamente com o enfrentamento das violências estruturais e culturais. E como é uma mudança, né, de toda a convivência social, por óbvio, ela convida toda a sociedade a participar. Né, não só os poderes públicos, mas também, né, as organizações não governamentais, a sociedade como um todo, para que todos estejam presentes. E foi justamente nesse contexto, né, que nós começamos uma parceria, né, em princípio, com a Guarda Civil Municipal, né, que teve uma atuação fundamental também na construção desse projeto. Até por conta, né, desses diálogos com a Guarda Civil, num determinado momento, o curso anual, né, de capacitação da Guarda, que é chamado EQP, né, tem a sigla EQP, foi levado para o Núcleo de Justiça Restaurativa. Né, a Guarda Civil Municipal já tinha um projeto, porque eles gostariam de atuar com equipes voltadas à proteção da mulher vítima de violência doméstica, né, e é importante nós ressaltarmos isso, para nós atribuirmos o crédito àqueles que têm, né, não é um projeto só nosso, mas é um projeto Patrulha da Paz. Patrulha da Paz, né, que começa ali, tem o embrião na Guarda Civil Municipal, por vários ali dos seus atores, dos seus agentes. E no contexto desse curso, né, que foi feito no Núcleo de Justiça Restaurativa, essa ideia inicial foi trazida para nós construirmos em conjunto. E foi aí então, né, que tem início o projeto Patrulha da Paz, né, com a prefeita Maria José, né, e aí nós conseguimos aquelas doações das viaturas, né, por meio do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a desembargadora Antônia, né, por meio da Naira. Aí também nós fizemos capacitações, né, para aqueles guardas que atuariam na Patrulha da Paz, e aí fizemos essa conexão, né, no sentido de que a guarda faz essa atuação do patrulhamento, da proteção, né, fizemos conexões com a Delegacia de Defesa da Mulher, com a Delegacia Central, com o Fórum, né, de maneira que situações de violência doméstica, elas são encaminhadas para o Núcleo de Justiça Restaurativa, né, e não só aquelas situações que têm algum registro formal, naquelas mulheres que também querem procurar pelo Núcleo de Justiça Restaurativa, sem registrar qualquer ocorrência, sem que exista um processo no fórum, também podem. Né, isso tem sido feito, mulheres que procuram espontaneamente, né, ou que procuram por uma viatura da guarda, e a guarda encaminha, né, para o Núcleo de Justiça Restaurativa, e ali então, né, nesse contexto, essas mulheres, né, elas são acolhidas pelas equipes da Justiça Restaurativa e pelas equipes da Guarda, da Patrulha da Paz também, e aí é um acolhimento carinhoso, é um acolhimento sem julgamento, né, para nós evitarmos justamente aquela questão que você trouxe no começo, né, de um julgamento, mas ela se ofereceu, não. Né, o acolhimento ali é sem nenhum tipo de julgamento, né, é explicado para a mulher quais são os trabalhos que são oferecidos, né, qual é a proposta, inclusive propostas de proteção, né, de maneira que ela pode optar, né, para que seja instalado no aparelho celular dela, né, um programa de botão do pânico, né, que quando acionado, né, dispara um alerta para a Guarda Municipal e as viaturas vão ao atendimento dela. É um programa que inclusive, né, foi desenvolvido por guardas municipais, né, nos seus cursos na FATEC. Também é oferecido a essa mulher, né, uma ação de proteção que as patrulhas, que os agentes da Patrulha da Paz, né, a visitam, né, na casa dela em horários e dias incertos, né, justamente para que o ofensor ele tenha essa ideia de que a Patrulha da Paz pode aparecer lá a qualquer momento. Né, então tem um aspecto também assim de prevenção, e para além disso, aí vem também o trabalho da Justiça Restaurativa. Né, que nessa conexão, né, aí sim nós desenvolvemos o trabalho para além do acolhimento, né, nós desenvolvemos círculos com essas mulheres, né, que são espaços seguros, né, em que, dos quais essas mulheres participam junto com outras mulheres de movimentos femininos, né, de maneira que essa mulher ela possa ter um espaço seguro para trazer a sua dor, para trazer o seu trauma, né, muitas vezes para ela poder formar o entendimento, né, para ela trazer a consciência e conseguir romper alguns vínculos
econômicos, vínculos afetivos, né, vínculos de dominação que ela eventualmente tenha com o ofensor, né, e para que ela possa também, eventualmente, né, se conectar com esses movimentos e deixar essa posição, né, que é uma posição passiva de vítima, para se tornar para ressignificar esse lugar e se tornar uma protagonista no contexto social, para atuar nesses fatores que são motivadores de conflitos e violências, né, que vitimam as mulheres. Elas vivem todo um processo, não é isso? Sim, sim. Elas acabam que elas não entendem naquele, porque é um ser amado, né? Esse agressor é alguém que ela ama, que ela escolheu para casar muitas vezes, então, na maioria das vezes, né? Então, isso é algo que ela também tem que trabalhar todos os dias a entender. Até estava sendo um tema na novela, na novela das 9, né? Que ela apanhou até ela e ela sempre perdoava o marido. Não, ele vai mudar, ele vai mudar. Eu ouvi dizer que às vezes a pessoa leva de cerca de 6 meses para ela entender, ou alguns anos para ela entender, porque são ciclos, né? Aquele companheiro, ele a agride, depois ele fica um tempo bom, ele retoma a confiança dela, ele volta a agredir de novo. Aí a justiça restaurativa, ela tem um trabalho social nesse sentido psicológico para ajudar, fornece todo esse trabalho para essa mulher que não consegue identificar que ela está sendo vítima de um agressor? Então, Alessandra, é muito interessante o trabalho, né, que nós fazemos ali na Justiça Restaurativa, porque em nenhum momento nossa ideia é que essa mulher, por exemplo, se separe desse homem, né, ou que a família de alguma forma se desfaça. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que essa mulher entenda que o que ela está passando é uma violência e que ela não pode continuar passando por esse ciclo de violência. A gente diz assim porque muitas mulheres passam por violência, mas elas não sabem que é violência. Interessante isso, né? A gente percebe nas histórias, né? Quando elas chegam e contam as suas histórias, a gente percebe, né? Ah, porque a mãe passou, a avó passou. Então, me parece que é um ciclo tão vicioso que para elas quase que normatizam, né, a violência que elas estão passando. Então, na verdade, ali na Justiça Restaurativa, quando a gente faz esses círculos, né, sobretudo de apoio, de cuidado, né, com muito respeito, é para que elas entendam que o que elas estão passando, né, não pode acontecer, né? Então, de alguma forma, elas precisam dar um basta. E a gente vai entender também se essas mulheres querem continuar, né, com os seus companheiros, com os seus esposos, né, continuar ali com a família e vai tentar, de alguma forma, ajudá-las para isso, né? E é muito interessante que quando a gente recebe essas mulheres, muitas delas comentam, né, que quando elas voltam para casa, depois que coloca o botão, né, do pânico, alguma coisa assim, tem muitos maridos, muitos companheiros que também não entendem que isso que está acontecendo naquele núcleo familiar é violência. E isso é muito interessante, muito complexo esse ciclo da violência, né? Porque a gente também tem homens, né, que vêm de toda uma geração, de toda uma criação. Perfeito, Maiara, que né, o pai fazia, o vô fazia. Então, assim, né? Eram meninos que foram criados naquele ciclo familiar e agora eles se veem homem e todo mundo fazia, né? Todo mundo lá atrás fazia, eles também fazem. E aí é muito interessante, porque quando a gente recebe essas mulheres, né? E sim, com apoio, né? A gente, ali no núcleo de justiça restaurativa, né? A gente não tem as psicólogas que atendem essas mulheres, mas a gente encaminha essas mulheres quando é necessário para, né, esse cuidado também. Mas é muito interessante, muitas vezes nessa roda de conversa, principalmente quando vem mulheres, né, que já deram um basta, como por exemplo a Ingrid, que daqui a pouquinho vai falar, né, e vem toda empoderada, né, para dar a essa mulher que está passando por essa situação voz, né, e essa mulher muitas vezes vai ouvir a colega e vai falar, puxa, então o que eu estou passando é violência, não quero mais. E é muito interessante, porque muitas vezes elas voltam para casa, né, e com o apoio da patrulha, com o apoio da justiça restaurativa, a gente consegue ir ajudando e as famílias, de alguma forma, conseguem se restabelecer os vínculos. É possível reverter? É possível. Eu achava que era insolúvel. Não. Que era assim, somente a separação. Então quer dizer que é possível fazer com que o agressor, que ele enxergue que ele está agredindo por uma tendência da família, como se algo que ele tivesse normatizado, que fosse algo normal. Sim, é possível.
Aí tem um ponto, Alessandra, né, que como a Regiane trouxe, né, nesse primeiro momento, a mulher ela vai ter esse suporte comunitário, né? Algumas já chegam ali, né, com esse marco do basta, né? Muitas vezes Sim, quando ela registra a ocorrência, é né, que na ela já cansou. delegacia ou ela tem um processo, é porque realmente ela já, de alguma forma, né, ela já chegou a um ponto de conscientização que Uhum, ela deu uma ruptura àquela situação. sim, Algumas mulheres não, né? Chegam ali sim, ainda num processo de entendimento, né? Então, o que se busca ali é que nessa lógica comunitária, né, contando com outras mulheres como a Ingrid, né, que já conseguiram superar essa situação, essa mulher, né, ela ouça outras vozes, ela tem esse suporte comunitário de outras mulheres, né, até antes mesmo de um eventual suporte psicológico, né, porque talvez nem uhum, precise de um suporte psicológico, né? Se precisar, nós acionamos a rede, né, mas às vezes o suporte comunitário é suficiente para contribuir para que ela construa esse processo de conscientização e aí para que ela decida, uhum, sabe? Aí ela pode decidir, né? Nós não vamos dizer para ela, olha, mantenha a família, nem Sim, vamos dizer para ela rompa com a sua família, sim. né? Nós vamos É uma que escolha bonito, dela. contribuir, Sim, né? é né, uma Esse é o que ela mais escolha dela. importante, construa, né, a isso, sua esse é o decisão, maravilhoso, né? né? E ela pode sair dali, né, realmente entender, não, olha, eu quero realmente registrar a ocorrência, né, ou não, né, ou eu quero manter a minha família, Quero enfim, tentar, né, né? porque existem Sim, também violências e violências, não que a mulher tenha que se submeter a qualquer tipo de violência, por menor que seja, não é isso, Sim, né, mas também é uma decisão dela, né, o que ela sim. gostaria de fazer. Né, ao mesmo tempo, agora nós estamos trabalhando, mas isso é embrionário ainda, um grupo, né, para lidar com os homens. Acho Né? que E vale a aí pena o senhor fazer um esse é um comentário, outro doutor. ponto. Mas e vamos ver se a gente chega lá. mas realmente, eu achava até que existia, mas então não existe, é só com a mulher mesmo, por enquanto. Por Por enquanto, mas enquanto, em mas breve nós, teremos sim, novidades. Porque teremos é importante, novidades. né? No caso desse agressor que faz assim, indistintamente, ele vem por instinto, instintivamente, né? Ele vem por esse instinto de família, que o pai fazia, o avô fazia. Então, quer dizer, que ele possa talvez ter uma solução para ele de uma forma com Nós, que ele nós enxergue tivemos psicologicamente, um, não sei. nós tivemos um caso, Alessandra, muito interessante aí, há cerca de mais ou menos 2 meses, né? Nós estávamos ali no núcleo e aí chegou uma senhora, né? Ela e a filha, trazidas pela patrulha. Alguém parece que a socorreram na rua, levaram para a delegacia chamou e a patrulha trouxe até o núcleo. Nós fizemos ali o acolhimento delas, cerca ali de umas 2 horas conversando, e elas perguntavam para a gente, né? Ai, mas o que a senhora acha que eu tenho que fazer, né? Essa senhora perguntando, né? E aí eu falava para ela assim, olha, eu sei o que eu faria, né? Agora, o que a senhora gostaria de fazer, Isso aí. né? E nós fomos ali conversando e, né, e tentando entender. Era uma senhora que já há 27 anos vinha sofrendo violência doméstica, Nossa. de uma complexidade imensa. E aí conversamos ali cerca de 2 horas mais ou menos. E aí a patrulha foi levá-la embora, né? Ela estava com muito medo de ir embora, então uma equipe da patrulha foi levá-la embora naquele dia, né? A Érica e o Jairo foram levá-la para casa. E quando chegaram na casa, né? O marido veio rápido ali na porta, né? Receber. E aí a Érica pediu para que a senhora entrasse, né? E aí foi conversar um pouquinho com o esposo. E a Érica depois contando pra gente, né, que ela ficou extremamente admirada, porque esse esposo, ele não se reconhecia violento. Um Ele disse para agressor. ela, mas como assim, né, o que eu tô fazendo é violência? Porque meu pai fazia isso, né, com a minha mãe, e o meu avô fazia, então, para mim, ser homem era isso, né, era gritar, né, ele não batia nela, mas ele gritava, né, então tinha essa violência verbal e tal. E a gente vem acompanhando essa família de um pouco mais de perto, né? Então, aí mais ou menos de 2 meses para cá. E assim, é um outro contexto familiar, um outro contexto familiar. Faz pouco tempo, né? Nós encontramos essa senhora na feira, estava ali fazendo feira com a família, né? Então, assim, é possível, né? Quando a pessoa quer, é possível. Mas é lógico, né? Às vezes a violência já chegou num grau, né? Que humanamente falando, né, se a gente for pensar nas questões, né, morais e tudo mais, a pessoa já, né, já se sente tão indigna, né, de estar ali naquela relação que a pessoa realmente já deu um basta, né? Mas é muito interessante, porque em alguns casos, sim, quando a pessoa ela quer ir adiante, né, e tem esse apoio, é possível. É possível sim, Alessandra. E por isso que eu sigo acreditando que o ser humano tem jeito. Quando ele quer, tem jeito. Quando quer, muda, né? O pouco, É né? isso. A gente vai dialogando com as pessoas e sempre vai Sim, aprendendo, né? Então a sim. gente acha que é sempre algo que
é sem solução, né? Mas eu acho que é sem solução quando é uma agressão física, né? Aquela agressão violenta que é um ciclo. Porque, pelo que eu entendo, pelo pouco que eu estudei e que eu ouvi dizer, são ciclos. Tem também uma personalidade que aquele agressor, ele vive alguns ciclos e é meio que padrão, né? Que ele deixa de agredir, daí ele acalma aquela situação, daí ele volta para agressão de novo, aí ele vai ficando cada vez mais violento. Então parece que é um perfil psicológico também, não tem esse tipo de agressor, não tem algo meio que seja assim, meio comum? Tem várias situações, né? Existem aqueles ofensores, né? Que eles trabalham na lógica da violência psíquica, né? Existem aqueles que estão na lógica da violência física, existem aqueles que trabalham, né, nas duas, operam, né, nas duas formas de violência, e esses que vão num crescente, né, que realmente começam numa situação de violência psíquica, né, num grau menor, e esse grau vai aumentando até que chega numa situação de violência física. Essas mulheres, né, sem dúvida, né, quando elas chegam, se houver, né, uma situação iminente de risco de uma ofensa, né, à integridade física ou psíquica, nós vamos acionar a rede, né, porque aí é necessária uma intervenção, né, isso sem dúvida. Agora, né, se essa mulher, né, ela está ali inserida numa situação de violência, né, mas como nós falamos, né, ela precisa, né, ela está pedindo, né, um grau de amadurecimento até para a tomada da decisão, para ela entender o que ela quer fazer, né, nós oferecemos isso, né, para que ela ouça outras mulheres, né, como eu disse, inclusive outras que já romperam com essa situação, né, para que ela possa se empoderar, se fortalecer e tomar a melhor decisão como ela achar que ela deva tomar. E se o caso é muito grave, elas são cercadas de um apoio? Sim, sim. Especialmente, né, a proteção da Patrulha da Paz. Né? Aí se houver, né, uma situação, né, de um risco sério, né, de ofensa à integridade psíquica ou física, ou não risco, né, que isso já esteja acontecendo, né, se essa ofensa à integridade física ou psíquica já esteja acontecendo, aí sim, né, tem o apoio da Patrulha da Paz, né, aí sim existe o encaminhamento dessa mulher para a Delegacia de Defesa da Mulher, né, para que ela registre a ocorrência, para que depois essa situação seja encaminhada para o judiciário, né, para a imposição das medidas protetivas. Isso sem dúvida para evitar um mal maior, né, quando existe essa situação, né, mais Vocês iminente. também orientam nesse sentido. Sim, orientamos e também, né, nós temos os diálogos prévios, né, nessa lógica da justiça restaurativa, né, com essas outras instituições, né, no sentido de criar esses fluxos, né, para quando a situação ela demanda se sinta protegida. Se sinta protegida. É que eu acho que quando se fala em caso da Lei Maria da Penha, seria esse caso, seria os mais sérios. Sim, a Lei Maria da Penha, né, ela é uma lei muito completa, né, talvez seja a melhor legislação do mundo, né, com relação à proteção da mulher. Está completando 17 anos. 17 anos. E ela tem 3 partes. Né? Ela tem uma parte, né, de uma resposta à situação de violência, né, que é a resposta punitiva, né, com relação ao julgamento do crime e a punição com relação ao crime. Sim. Ela tem uma parte preventiva, né, que são as medidas protetivas, e ela tem uma parte, digamos assim, educativa promocional, né, com uma série de medidas justamente para promover conscientização com relação à mulher, né, com relação ao homem. Nós podemos dizer, né, que talvez a parte mais operante da lei é a resposta à violência, né, que é o aspecto punitivo, porque já existe ali uma estrutura, né, de justiça criminal, né, como forma de operacionalizar, né, essa parte da lei. Precisamos avançar, né, nessa questão da prevenção, né, digamos assim, da efetivação cada vez maior das medidas protetivas, construção de mecanismos que cada vez mais deem efetividade a essas medidas protetivas e, especialmente, também precisamos avançar nessa parte educativa. Né, que é a questão de construir novas consciências, especialmente das novas gerações, para que essas situações de violência doméstica, né, elas não venham a ocorrer. E nós não precisemos ficar enxugando gelo depois com as situações que ocorrem, né, mas para que nós possamos agir, né, numa mudança de consciência, numa outra forma de estrutura de convivência social. E aí entra a questão, né, do trabalho com os homens. Se nós pensarmos, né, como falávamos aqui, né,
não podemos enxergar, digamos assim, né, e não cairmos nessa lógica que é da estrutura social, da lógica do inimigo, né? Então os homens são inimigos. Não, né? Nós temos uma estrutura de convivência social, né, que é uma estrutura, né, de uma lógica de dominação, dentre elas essa lógica patriarcal, e que muitos homens vão sendo construídos dentro dessa lógica, né, uma lógica de dominação com relação à mulher, por meio de violências físicas, por meio de violências psíquicas, e que aprendem isso com seu pai, que aprendeu com seu avô, que aprendeu com seu bisavô, e é algo que vai passando, né, de geração a geração. E aí, num determinado momento, né, nós chegamos, né, nesse lugar do basta social com relação à violência contra a mulher, né, com relação à dominação, né, de gênero, e o que é absolutamente correto, é absolutamente legítimo, e não Sim. podemos retroceder com relação a isso. Sim. E falamos para esses homens, olha, essa masculinidade, né, ligada, né, à dominação, né, ligada à opressão, ligada à violência, essa masculinidade não é mais válida. Né? Só que o que nós precisamos agora, né, é construir com esses homens qual é a ideia, né, de nós nos desvincularmos dessa lógica da dominação, da violência, mas que isso não perde a masculinidade, que isso não faz com que a masculinidade se diminua. Né? E talvez nós precisemos, talvez não, tenho certeza que nós precisamos caminhar um pouco mais nisso, né? Porque temos muitos homens, né, para os quais, né, a sociedade falou, olha, basta, né? Só que eles não conhecem outro tipo de masculinidade. Sim. E aí temos muitos homens num não lugar, né, talvez ali com diretrizes de violência e dominação, né, que estão ali amortizadas, que estão em estado latente, que estão esperando uma oportunidade para se manifestar. Né? Então nós precisamos construir, né, especialmente com as novas gerações, essa ideia de uma masculinidade, né, que continua sendo masculina, mas que não está ligada a essa lógica da dominação e da violência. Mas às vezes também pode estar aliado aos consumos de bebidas, né? Drogas. Eu acho que também tem muito disso, né? Acho que é um mundo repleto de, infelizmente, de situações onde aquela família está sujeita, né? Eu penso, mas eu penso que são gatilhos, sabe, Alessandra? Porque essa questão da violência contra a mulher é estrutural, né? Tá na formação da personalidade. Mas é um desvio de personalidade. Eu tava Não sei, eu acho que é uma questão Mas estrutural. quando a violência, ela quando chega a machucar, né? A bater, aquele nível de agressão física forte mesmo, que é o que a gente vê que existe esses casos, eu não posso imaginar que não seja só um reforço da sua personalidade, mas algo muito mais sério, né? E a questão de um Deus, né? Porque eu tenho uma fé muito grande, eu acho que as pessoas, quando ela tem uma família que é embasada na fé, ela acaba tendo mecanismos onde ela pode superar as adversidades e mostrar, né? Mas eu acho que a questão da bebida normalmente também está ligada à agressão, né? Eu acho que o homem fica mais violento quando ele chega bêbado na casa, né? Fazendo aquela mulher se sujeitar àquelas condições. E o quanto as mulheres ainda têm a conquistar, né? E nesse sentido da coragem, porque ela tá ali, muitas vezes tem que sustentar os seus filhos, precisa do marido para sustentar aquela casa, como é que é sem o marido, né? Então, eu não sei, vocês podem dizer melhor. Olha que interessante, Alessandra e Maiara. A gente tem uma ideia, né, de que mulheres que sofrem violência doméstica, de repente, são mulheres que vivem, né, num grau de vulnerabilidade talvez maior do que outras, né? E por conta justamente, às vezes, da dependência financeira, acaba se sujeitando. Mas a verdade esse não é um quadro real da nossa cidade, no nosso município. Porque quando a gente faz, por exemplo, círculos, né, de apoio, círculo de acolhimento ali no núcleo, que a gente chama mulheres, na sua grande maioria não podem vir por conta do horário de trabalho. Então, olha que interessante isso, né? É claro que a gente sabe que essa questão da vulnerabilidade, ela tem o seu lugar, né? E isso é uma realidade, mas a gente, embora a gente não tenha dados, né, mais concretos para poder trazer aqui para vocês, a gente está nesse processo justamente, né, de fazer aí planilhar novamente, né? Porque hoje nós estamos com um pouco mais de 540 pessoas hoje que tem o botão do pânico, né, que são assistidos. Que não são só mulheres, que né? não Abrindo são um parênteses só mulheres. no tema de hoje, foi Sim, ampliado, né? O sim. Patrulha da Paz para Hoje, outras
sim, hoje o cuidado da patrulha, né, embora a sua maioria seja, sim, mulheres, né, mas hoje a gente tem homens, por exemplo, que sofrem violência doméstica, nós temos idosos, temos adolescentes, né, temos crianças, então, assim, a mulher, sim, né, é a figura É a maioria, principal né? e é a Tudo maioria, começou, né? infelizmente, mas a gente percebe hoje que a patrulha, ela teve que, de alguma forma, né, se atualizar em relação a essa questão do cuidado, porque o cuidado hoje é com a vítima de violência doméstica, não é mais só com a mulher, justamente porque a gente entendeu que existem outros aí personagens, né, que fazem parte aí dessa violência. Mas é muito interessante essa questão da vulnerabilidade. Nem todo caso de violência doméstica está ligado com a questão da vulnerabilidade financeira, digamos Financeira, assim, né? É claro que existem os A gatilhos, né? dependência, E né? concordo com você quando você fala, né, na questão de outros vícios, mas nem todos estão ligados com a questão financeira. Isso é Tem interessante. tantas outras vulnerabilidades, Sim, né? Muitas vezes sim. o laço afetivo, né? A dependência emocional, Emocional. Uhum. né? Até da própria estrutura social, né? Em que a mulher ela aprendeu que ela precisava estar com o marido, que ela só se sentiria completa se ela estivesse com o marido, né? Isso está nos contos de fada, né? Sim. Que a princesa ela só se realiza quando ela encontra o Sim. príncipe encantado. Que não pode se separar, Que né, não doutor? pode se separar e que Sim. isso vai fazendo parte, né, de uma forma muito sutil, mas da construção, né, das estruturas de personalidade, o que se irradia depois para a convivência social. Né? Então tem uma série de outras dependências e os círculos são importantes para isso, né, para que as mulheres elas se empoderem, né, e elas Isso. entendam, né, e aí a gente trabalha, né, numa lógica aí de autoimagem, né, numa lógica de autoconhecimento, né, qual é o seu valor, né, o seu valor independente de estar ou não Sim. com outro homem. Então, e aí ela vai se empoderando, vai, né, muitas vezes levando para a consciência e desfazendo, né, essas dependências, né, sejam elas afetivas, emocionais, econômicas, de medo, inclusive, Sim. né, das ameaças que muitas vezes são feitas, isso é real também, né, e aí ela vai se libertando disso, né, e entendendo qual providência que ela quer tomar, né, de qualquer forma para dar um basta nessa situação de violência. Sim. Né, mas o basta pode vir, né, de uma série de ações, né, inclusive, né, registrar a ocorrência, levar à justiça, enfim, e todas essas portas estão abertas a ela com o suporte, né, que nós podemos dar nesse sentido. Então, as mulheres que estiverem sendo vítimas de qualquer tipo de violência, o que vocês aconselham elas fazerem? Bom, nós aconselhamos, né, a mulher que ela se sente de qualquer forma, né, oprimida, pressionada, né? Ah, mas eu não estou apanhando. Não, existem outras formas de violência que não a física, né? Violências psíquicas, enfim, e muitas vezes muito sutis. Né? E se a mulher ela sente que de alguma forma, né, ela está sufocada, né, naquela relação, às vezes até não está entendendo muito bem por quê, né, ela pode procurar, né, pela Patrulha da Paz, ela pode procurar diretamente pelo Núcleo de Justiça Restaurativa, né, que fica, né, aqui todos conhecem a Praça do Paulo Barão. Setúbal, né, famosa Praça do Barão, né, ao lado da Escola Barão de Suruí, inclusive, né, e ali, né, essa mulher ela vai ser acolhida, né, e nós podemos oferecer a ela maiores informações, né, e todo o leque, né, de proteções e de ações, né, para construir com ela uma conscientização e medidas que sejam necessárias, né, para uma eventual proteção. Tatuí é um município privilegiado quanto a isso, então Sim. aquelas mulheres ou aqueles que conhecem, né, alguém que esteja precisando desse tipo de ajuda, o nosso bate-papo, né, Maiara, eu acho que está Sim. bem esclarecedor nesse sentido que Tatuí oferece, né, Sim. as condições para que a pessoa possa sair dessa situação de opressão, não é isso? Exatamente. E isso que elas não mesmo. se sintam sozinhas, né? Muitas demoram anos para procurar uma ajuda, né? Então, essa informação chegando, se alguma mulher, né, que esteja nos ouvindo, sofre alguma coisa, que ela não espere, que vá imediatamente em busca, né, dessa ajuda, né? Porque Isso. é como eles falaram aqui, não precisa romper, mas busque algo para melhorar, para entender aquele homem que está fazendo isso, se é estrutural, né? Tem solução, né, doutora? Eu acho que tudo tem solução, Eu né? acho que essa visão dessa conversa que nós estamos fazendo, esse diálogo aqui hoje, até para mim, eu acho que para os ouvintes também vai ser que nós não estamos levando só para o lado mais agressivo, da agressão física. Então, que parte para qualquer tipo de violência, naquela situação desconfortável que aquela família está passando, que há
um diálogo, algo que possa ser ajudado, que a gente possa colaborar para que essa família se restabeleça, Sim. né? Então, realmente está sendo muito interessante. E a informação, ela é muito outra importante. visão, informação, isso mesmo. No ano passado, me lembro que nós fizemos um círculo grande lá no núcleo, acho que cerca ali de umas 50, 60 mulheres, né? E, inclusive, foi bem nesse momento, né, por ocasião aí da Lei Maria da Penha. E aí eu me lembro que nós falamos um pouquinho dos tipos de violência, né? E falamos, inclusive, da violência financeira. E várias mulheres, quando terminou, vieram conversar comigo, né? Inclusive, eu me lembro de ter atendido 2 que vieram com os maridos, porque elas foram explicar em casa, os maridos não entenderam. Então, Então vamos né, lá que elas vão explicar eu pra achei você. interessante, né, os maridos irem, e aí tive a oportunidade de conversar, né, pelo menos com esses 2 casais, né? E aí os maridos não compreendiam, porque eles, né, também vindo dessa cultura, achavam que a mulher trabalha, né? E aí o salário que a mulher trabalha passa para o homem, né? E o homem ali vai Distribui como fazer, né, acha. ali a administração, né, daquela família. E aí a gente, né, conversando, eles foram entender que sim, né, é importante que haja uma gestão, né, financeira dentro de um lar, para que não haja, né, nenhum tipo ali, né, de dificuldades financeiras para aquela família. Mas tanto homem quanto mulher têm direito, né, de ter o seu dinheiro ali, né, a sua sobra do dinheiro para comprar, enfim, o que quiserem comprar, né, para presentear alguém, por exemplo, né? Então, Alessandra, Maiara, sem dúvida nenhuma, a informação ela abre, né? Ela vai abrindo, quebrando aí, né, os preconceitos, abrindo, né, os paradigmas para que as pessoas possam, né, através das informações, terem um pouco mais de esclarecimento e se libertarem, né? Eu acho que é essa a ideia de quebrar o silêncio através da informação, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, então se sujeita àquela situação porque Por acha anos que é até, daquela né? forma, né? Então, extremamente importante esse programa e já parabenizo vocês, né, por terem escolhido esse Obrigada. tema tão pertinente, né, para a gente poder conversar Mas um pouquinho olha, você nessa vê o tarde. que pra mim, a gente ia falar só da agressão física, Uhum. que é o caso da Ingrid, que daqui a pouquinho ela vai contar, que foi algo bem traumático, que ela Sim. conseguiu com a ajuda da justiça e da Patrulha da Paz patrulha, superar, sim, e que seria isso. E não é, né? Então, quantas outras vertentes tem? sim, sim, E eu mesmo conheço uma pessoa que está passando, mas ela ainda não está enxergando. E ela é de uma condição social onde o marido colocou tudo no nome dela. E ela estão passando por uma crise grande financeira, mas para ele tá tudo bem, porque tá tudo no nome dela. E aí a gente vê que ela tá se deprimindo, que ela não consegue entender que aquilo que ela tá passando deixou de ser amor, né? sim. Então que ela tem que procurar ajuda e também para que ele entenda e que possam reverter juntos essa situação. Mas é um tipo de violência. Sim, Uhum. e que às vezes a pessoa não enxerga mesmo, né? Eu acho interessante às vezes, né, que eu tô A conversando com psicológica alguma... é pior, eu Pois acho, é, né? pois é. Eu acho, não sei. Porque a psicológica você não vê, né? Ela é Sutil, sutil. né? A agressão, ela fica registrada, né? Quer dizer, de algum lugar tá machucado, você enxerga, mas a psíquica... E E a esse ponto, né, a psíquica, muitas vezes as pessoas não classificam como violência. Sim. E é violência. Mas né? é muito violência. sutil, É, né? é tão, muitas Eu vezes, falei assim, tão nossa, ela tá grave ficando louca, ou mais né? grave Não, quanto... será que, né? Não é Elas assim já que se ela questionam, Vem né? com essa pensando, não, acho que roupagem de cuidado, né? Ah, não, ele tá cuidando de mim, né? Ou ela tá cuidando de mim, e na verdade não é bem um cuidado, né? acontece muito com os idosos também, esse tipo de Sim, violência. Sim, as mulheres, né? A gente falando aqui das mulheres, essa psicológica, às vezes ela não tem como provar. Então vão falar, ele pode falar assim, ela tá inventando isso, não é assim? E daí, como que ela vai provar, né? Então, elas têm medo de ir atrás, porque elas já têm medo desse questionamento das pessoas, né? Sim. E não é assim. E não é assim. Por isso que a informação é muito importante, né? Fundamental. Informação e o suporte. É, Né? Quando ela se sente amparada, sim, né, pela comunidade das mulheres, sim. né, ela se sente mais forte. É Né? isso E vai ver, mesmo. como eu disse, né, ela vai ver outras histórias, né, de outras mulheres que passaram pelas mesmas coisas, talvez por situações até mais graves, né, e conseguiram dar um basta a essa situação de violência. Né, a partir das suas próprias decisões, né, seja, né, por
colocar algum tipo de limite para esse companheiro, mas manter o núcleo familiar, Sim. ou, né, de uma outra forma, também decidindo por se separar, né, e assumir um novo caminho, né, como em outros casos, e todas essas, né, essas decisões, elas são legítimas, mas o importante, né, é que de qualquer forma se dê um basta com relação a essa violência, né, que ela Sim, não mais Mas se ali ela submeta. terá uma possibilidade de refletir, de dialogar, de Uhum, sim, conversar, de amadurecer e de se sentir protegida. sim, uhum. é isso mesmo. Agora, até uma pergunta aqui, doutor, o que que acontece, né, em casos graves, né? A lei, ela também ampara a mulher e para que ele, né, cumpra sobre aquele ato que ele fez, né? A lei, ela também acaba, ele acaba cumprindo, né? O que a lei determina, principalmente a Lei Maria da Penha, quando é casos extremos, né? Sim. Quando nós entramos, né, nessa questão dos crimes, né, é importante nós trazermos isso, né? A Lei Maria da Penha, ela não traz nenhum crime novo, né? Ela classifica os crimes, né, que já estão no Código Penal, né, mas que são cometidos especificamente contra a mulher, né, como crimes voltados à violência doméstica, né? Então nós vamos ter todos aqueles crimes do Código Penal, né, por exemplo, o homicídio, a lesão corporal, né, aí leve ou grave ou gravíssima. Estou citando aqui alguns exemplos: o crime de ameaça, né, o crime de, né, injúria, calúnia, difamação, enfim, todos esses crimes, né, quando eles são, né, dirigidos a uma vítima mulher no contexto, né, familiar, aí nós temos classificado como uma situação de violência doméstica. E aí a Lei Maria da Penha, ela traz algumas outras consequências, né, especialmente de ordem processual, né? Sim, a Lei Maria da Penha, para esses crimes, né, que já estão no Código Penal, quando eles se voltam contra a mulher, ela trouxe algumas causas de aumento de pena, né, enfim, trouxe algumas consequências mais graves com relação à pena. Mas, para além disso, né, ela trouxe algumas questões processuais, né? Então, por exemplo, esses crimes, quando se voltam contra a mulher, né, por mais que sejam crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes cuja pena máxima não passa de 2 anos, né, não cabe para esses crimes transação penal, que é aquele acordo, por exemplo, né, de prestação de serviços à comunidade, em que o processo é suspenso, para que o ofensor não seja processado, né, ou suspensão condicional do processo, né? Então, digamos, esses institutos processuais, né, que evitam um processo, eles não cabem quando o crime é de violência doméstica, quando esses crimes do Código Penal eles se voltam contra a mulher. Para além disso, né, para a questão da violência doméstica, existem as medidas protetivas, né? Isso também, as medidas protetivas também existem no Código de Processo Penal para outras vítimas que não as de violência doméstica, né? Mas existe uma proteção maior, né, com foco maior, quando a vítima é mulher nesse contexto da violência doméstica. E a medida protetiva mesmo, hoje em dia, contra a mulher é até mais rápido, né? Acho que depois da Lei Maria da Penha, né? Sem dúvida. Né, vieram também, né, estruturas, né, como a Delegacia de Defesa da Mulher, né, que é algo que começou no estado de São Paulo, que é bastante importante, né, justamente para que tenha um atendimento especializado, para que tenha essa celeridade, enfim. Mas aqui a gente sente uma maior efetividade na busca das mulheres na justiça restaurativa, até mais do que na delegacia da mulher, que elas se sentem mais acolhidas nesse espaço. Sim. Né? E nós temos esse fluxo também, né, de diálogo com a delegacia. Então, temos, né, quando chega na delegacia, a delegacia também encaminha para a justiça restaurativa, para que tenha esse outro suporte, né? Também, quando chega para nós, né, como eu disse, existe uma situação ali iminente de risco ou de uma violência efetiva, né? Aí nós encaminhamos também para a Delegacia de Defesa da Mulher. Então tem esse trabalho bastante próximo. Quando a mulher chega numa situação de vulnerabilidade, agredida, ela é muito importante que ela se sinta acolhida para seguir em frente, né? Sim. Então, esse é a grande diferença que eu vejo aqui, de ter a possibilidade de ter o acolhimento de vocês, para que daí vá no acolhimento, que às vezes não encontra na delegacia esse carinho, esse acolhimento que tem que ter na hora que essa mulher fragilizada chega, porque já foi muito difícil ela chegar até ali. Sim. Né? Então, pelo que a gente entende, elas chegam numa situação assustadas, com medo. Então, senta aí, me conta o seu caso. Como é que foi? Esse tratamento inibe.
Porque Sim. que aquela mulher volta correndo para casa dela e fala, melhor não vou falar nada, né? Porque não se sente que tem alguma companhia ali que pode falar, não, nós vamos te ajudar a resolver, solucionar da melhor forma, né? É por É, isso que. Desculpa. Perdão, doutor. Não, eu vou até falar, e eu acho que o que você vai falar complementa bem. É que o foco, quando a gente fala do sistema de justiça, né, desde a delegacia até o fórum, né, o foco, né, que é o foco do processo penal, que começa na investigação até o processo penal propriamente dito, ele está na punição do ofensor, ele não está no cuidado com a vítima. Né? E não é uma maldade da Do delegacia, não, é o sistema. Né? Como o sistema é pensado, o foco dele é punir o ofensor. Tanto que nós dizemos, né, que a vítima, e eu não estou só falando da violência doméstica, não, qualquer vítima, né, ela serve no processo penal como um meio de prova para permitir o juiz punir o ofensor. Entendi. Né? O foco do processo penal não é cuidar da vítima. Então é por isso que ela vai chegar na Delegacia de Defesa da Mulher, que faz um trabalho muito bom, inclusive, mas com esse foco, né, de perguntar o que aconteceu, de instruir, né, o inquérito de maneira que o promotor possa denunciar para que o juiz depois possa julgar. E muitas vezes essa vítima ela chega no fórum, né, lá também, né, é um lugar impessoal, ela vai passar por um detector de metais, muitas vezes ela vai ter que abrir a bolsa, ela vai lá para a sala de testemunhas, que é o cuidado que o processo penal pede, né, aí ela, muitas vezes não vai ser explicado para ela o que ela vai falar, ela entra na sala do juiz, né, o juiz está com uma pauta imensa, só consegue ouvir realmente o que é relevante para aquela situação, mas a vítima ela precisa de muito mais do que isso, ela precisa de cuidado, ela precisa de respostas Mas muitas é um vezes. sonho Né? distante E aí é o que a de se justiça realizar. restaurativa traz. Sim, Né? mas é um sonho distante de dizer que no caso da delegacia em si, da mulher, ela teria que ser mais acolhedora. Eu não sei, eu acho que não... Que não cabe? Eu acho que na verdade, assim, a gente precisa criar outros espaços como esse da justiça restaurativa da própria comunidade. Né, para porque quando fazer a esse pessoa, acolhimento. mas quando a pessoa, se ela tem uma agressão física, Uhum. no primeiro momento ela vai pensar na delegacia. Sim, sim. E se ali naquele momento, aquele ambiente não a acolhe de uma forma que eu vejo, é diferente de você ser roubado, assaltado, outras situações. Ela envolve um núcleo familiar, né? Sim. E aí ali Uma exposição, né? E eu acho que por isso que até o Estado de São Paulo saiu na frente, com toda certeza, como disse, na questão da delegacia da mulher, mas ela teria que ter, mesmo dentro da delegacia da mulher, a mulher entendendo a mulher, né? Se colocando ali numa situação, sim, não sei, de que não seja só registrar um boletim de ocorrência, né? Que tenha um olhar voltado para encaminhar. Nós temos entre aspas, a sorte, vamos colocar assim, de ter um sistema como o Núcleo de Justiça Restaurativa, de termos aí a Patrulha da Paz, mas não é toda a cidade. Quantas cidades tem, doutora, a Patrulha da Paz? Muito poucas. Aqui no estado de São Paulo. Tatuí é uma referência. Eu tive participando na Câmara Municipal de Laranjal Paulista e foram duas advogadas, elas estavam falando a respeito da violência contra a mulher, mas era esse tipo de violência dessa agressão que vai, que volta, do ciclo de agressão, para identificar que aquilo lá é realmente um agressor. E por isso que eu acho que também eu estava olhando só para esse lado. E aí elas comentaram comigo, Alessandra, Tatuí é uma das cidades pioneiras na Patrulha da Paz, né? Eu falei, com certeza mas eu não sei dizer quantos municípios a mais no estado de São Paulo tem, né? E isso começou na gestão também da prefeita Maria José. Sim, eu também não saberia dizer, né? Mas eu sei, acho por que exemplo, somos poucos, né? Que outras cidades, né, até municípios grandes, Salvador, buscaram conhecer o projeto aqui de Tatuí, né, do Patrulha da Paz, né, que hoje eu acho que nem é um projeto mais, né, já está na categoria política, já é uma política pública. Sim, bem sucedida. Bem sucedida, e que é referência. E o botão funciona no telefone celular da pessoa? Isso, é um aplicativo que é colocado... E o aplicativo foi desenvolvido aqui em Tatuí? Aqui em Tatuí por uma GCM num trabalho de conclusão de curso dela. Na FATEC? Isso. Da Érica, ela fez e criou esse aplicativo, e aí a gente tem esse aplicativo, né, em outros lugares, mas o que difere da nossa cidade é o fato das mulheres não precisar do boletim de ocorrência para ter o aplicativo nos seus celulares. E eu ia dizer para vocês que eu tenho a impressão, né, me perdoem se eu estiver puxando um pouquinho para o nosso lado, né, mas eu posso falar do que é da gente, né? Mas eu tenho a impressão que o Núcleo de Justiça Restaurativa se destaca principalmente pelo fato, né, desse acolhimento sem julgamento. Com né? certeza. Quando essas mulheres chegam, né, e elas chegam extremamente fragilizadas, né, a gente tem essa compreensão e esse respeito de entender, né,
que ela está passando por uma situação difícil e que não cabe a gente dizer, olha, você está certo, você está errado, você fez isso, fez aquilo. Não é esse o nosso papel, né? Não é esse o nosso lugar. Então, eu tenho a impressão que o nosso núcleo sai na frente por conta de como é feito o trabalho. É porque às vezes acaba até procurando amigos, Sim. familiares, daí fala, mas o que que você fez para a pessoa Sim, fazer isso? é. Né? Ah, mas eu acho que se você tivesse feito desse jeito, então É. ela já vai com as perguntas que fariam É. para ela, né? E é interessante, Mayara, que muitas vezes essa pergunta a gente faz sem ter a intenção do julgamento, Sim. mas é uma pergunta julgadora. Como se ela tem que ter um Não motivo é? para Pois é. ele fazer aquilo Pois com é, ela, né? né? Eu já vi as pessoas falando assim, mas com que roupa que você tava? Né? Ah, mas você sabe que seu marido não gosta que você coloque essa roupa, mas por que você foi pôr aquela roupa? Como se de alguma forma, né, a sua pergunta justificasse a violência que você sofreu. E que a culpa é dela, né? E que a culpa é E dela. que não é né? dela. Então eu acredito que o que destaca, né, no nosso trabalho ali no Núcleo de Justiça Restaurativa é esse acolhimento, né, sem esse segundo, né, enfim, sem esse pensamento, né, de julgamento, muito pelo contrário. E, por outro lado, que coloca essa mulher como protagonista da vida dela, Sim. né? Por isso que a nossa pergunta é, né, o que você gostaria de fazer, né? Como A escolha dela. como que nós podemos te ajudar, né? De que forma você gostaria, né, de ser atendida, né? E depois de um processo de fortalecimento, né? Porque se essa Sim. pergunta vem de início, Ah, né? sim. Claro que aí tem todos os fatores, né, de vínculo e Sim. muitas vezes de submissão que vão afetar essa decisão. Essa resposta. É isso mesmo. Perfeito. Que esclarecedor esse nosso Super, bate-papo, né, nossa. Mayara? Uma aula, eu acho que nossos ouvintes também devem estar gostando muito. E eu reforço aqui. Então, se você conhece alguém que está passando por essa situação, ou da sua família, ou um amigo, uma amiga que estão vivendo essa situação, então saiba onde procurar ajuda, né? Então, aqui Tatuí oferece essas condições para ajuda para as pessoas, para as mulheres que estão nessa situação. Sim, são muitas. Aqui, né, a gente tem polícia, guarda municipal, tem a justiça restaurativa, as pessoas. Tem a 180, né, que é o denuncie. As pessoas Sim. podem denunciar, é importante a gente até reforçar os canais de denúncia também, sim, né, doutor? Sim. São muitos, né? São muitos, são muitos. E é importante, né, que a mulher, né, nesse sentido, quando ela se sentir, né, que ela pode até sentir que tem algo que não está legal, né? Por mais que ela não esteja sofrendo uma violência física, mas se de alguma forma ela sente que tem algo que não está legal, né, que ela pode procurar, né, por esse apoio da Patrulha da Paz, da Justiça Restaurativa, né? Ah, mas eu não quero, por exemplo, registrar uma ocorrência, em princípio, não, pode procurar pelo Lá Núcleo não de tem a Justiça necessidade do Restaurativa, boletim. Sim. Né? né, que ela vai participar, né, de todas essas construções para ela realmente entender, né, e se conscientizar de que tipo de situação que ela está passando, quais as ações, né, que ela quer tomar, né, quais as medidas que ela quer tomar a partir do seu empoderamento, da sua conscientização. E do seu conhecimento. né? Isso. E uma informação que eu gostaria de enfatizar também, né, é o fato dessa mulher, né, que de repente essa ouvinte que está aí, né, nos ouvindo, que passa por uma situação, né, para que ela também tenha essa segurança de que ela vindo até a Justiça Restaurativa, o que acontece com ela, né, é de extrema confiabilidade, né, Ela conta com sigilo. ela conta com sigilo absoluto, então assim, né, não é divulgado nomes, nem nada disso, porque às vezes as pessoas também ficam Sim, com esse medo, isso. né, de exposição, de terem seus nomes aí de repente divulgados e tudo mais, né. Ou de que alguém comente que ela esteve lá, né? Isso não acontece ali na Justiça Restaurativa, né. A gente Essa tem linha a 180, ela funciona? Ela funciona? Funciona? Funciona. Então, as denúncias podem ser feitas através dessa central de atendimento à mulher, que é o Ligue 180. A rede também de apoio à mulher vítima de violência através da Delegacia de Defesa da Mulher. A nossa produção deixou aqui os endereços, que fica na Praça da Bandeira 53, aqui no centro, pertinho aqui da rádio. Tem o telefone também, que é o 3305-6619. Podem ser também através dos CREAS. Pode também. Sim, e toda a rede, né, pode ser também. E o Núcleo de Justiça Restaurativa, que fica na Praça Paulo Setúbal, 71, ao lado da Escola Barão de Suruí. E tem os telefones aqui, 3305-1530 e o 99629-8316. Isso mesmo. E o Patrulha da Paz, da Guarda Civil Municipal,
que fica na Rua Chiquinha Rodrigues, mas as pessoas podem estar ligando também, que é o 3251-2849 ou 199 e 153. Então tem muitos Isso canais. mesmo, tem muitos Hoje em canais. dia tem muitas opções. E o 180, né? Ele é 24 horas por dia, Sim. 7 dias por semana. É isso mesmo. Então, esse é um disco de denúncia. Alguém pode denunciar alguma agressão, né? Ou a pessoa também procurar ajuda. Então a pessoa consegue. Consegue. Então tá bem. Funciona. Funciona, é. Então tá bom. Eu acho que essa primeira parte da nossa conversa foi muito esclarecedora. Sim. Acho que você tem que chamar os intervalos, não tem? Sim, nós vamos, né, primeiramente agradecer ao Dr. Marcelo, né, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem com a Justiça Restaurativa e a disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né, falando desse tema que é tão importante. Obrigada. Eu é que agradeço mais uma vez, né, a todas vocês, a toda a equipe aqui da Rádio Notícias e a todas e todos que nos ouvem. Volto a dizer, esse é um assunto que diz respeito a toda a comunidade. Não são só as instituições, só as autoridades que vão dar conta da situação da violência de uma forma geral e especificamente da violência doméstica. A violência, ela implica todo o envolvimento da comunidade. Tudo que acontece, de bom é mérito da comunidade, tudo que acontece também de ruim também é responsabilidade da comunidade. E toda a comunidade, e quando eu falo comunidade, eu estou dizendo as pessoas que fazem parte das instituições, as pessoas que fazem parte das organizações não formais, que fazem parte da sociedade de uma forma geral. Toda a comunidade precisa estar envolvida para nós lidarmos com uma situação tão complexa como é a violência, com uma situação tão complexa como é a violência doméstica. Nenhuma instituição sozinha vai dar conta, mas todos juntos, unidos, aí sim, nós podemos mudar a nossa forma de convivência, para que tenhamos uma forma de convivência mais respeitosa, mais dialogada, uma forma de convivência igual e equânime, para que aí sim, com a mudança da convivência, nós possamos ter impactos positivos na questão da violência. Com certeza. Eu Obrigada. também quero deixar aqui minha gratidão, né, a Maiara, a Alessandra pelo convite, né, também agradecer ao doutor que participou aqui conosco, né, desse bate-papo, foi muito gostoso, né, e também agradecer a todos os ouvintes, né, da Rádio Notícias, né, dizer para vocês que para nós foi um privilégio falarmos desse assunto, né, embora seja um assunto difícil, um assunto triste, mas um assunto importante ser falado, né, e também em nome do Núcleo de Justiça Restaurativa me colocar à disposição, né, para aqueles que quiserem estar ali, que quiserem vir, né, de repente para a gente poder conversar um pouquinho mais, quem sabe esclarecer algum assunto que seja necessário, nós ficamos ali à disposição. Obrigada pelo tempo de vocês, estar aqui nessa tarde tão especial com a gente. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes sentiram todo o carinho aí lá do outro lado do rádio. Muito obrigada. Quero também mandar um abraço para Renata, tá, gente? Mandem meu abraço para ela, né? Que ela fique bem logo. Que fique bem, que foi um contato e a gente está aqui sempre à disposição também da Justiça Restaurativa. Muito obrigada. Renata é uma das nossas luzes lá no Núcleo de Justiça Restaurativa, né? Que alegra o ambiente, que acolhe as pessoas, né? Dentro dessa equipe ótima, né? Regiane, um monte de Rê, né? Regiane, né? Uma pessoa maravilhosa, a Renata, a Vanessa, enfim, a Karina. É difícil, né? Citar todos os nomes. Que elas estejam nos ouvindo. E pessoas que emanam muita luz ali. E vocês precisando também, a gente está aqui sempre à disposição. E até uma próxima. É isso mesmo. Seguimos juntos. Obrigada. Até já. Fiquem ligados que daqui a pouco uma história linda da Ingrid de superação. Um grande abraço. Intervalo rapidinho aqui no blog. Já já a gente volta com Roda de Conversa. Não saia daí. Até já.